Podemos ler? Lucas, capítulo 5, versículo de 17 a 20, a palavra de Deus diz assim, ó: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez. Deus querido, queremos louvar e engrandecer teu santo nome, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra exposta aqui nesse lugar. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que a sua palavra seja precedida de sinais, prodígios, maravilhas. Age nas nossas vidas, Senhor, de maneira, Pai, que vai nos deixar, Senhor, admirados, Pai. Nós queremos repreender desde já todo ladrão da palavra, Senhor, e que a sua palavra, Senhor, cumpra o seu propósito de salvar, curar e converter vidas, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento do seu ministério, Jesus estava em Cafarnaum, queridos. Localidade essa que era um ponto estratégico para a operação do ministério de Cristo. Tanto que Mateus diz que Cafarnaum era a cidade de Cristo. Tal localidade, Cafarnaum, por sua vez, oferecia um fácil acesso às aldeias da Galiléia. Fora que essa localidade, onde existia uma coletoria de impostos, tinha uma proeminência naquele lugar. E não à toa, lemos que Jesus ensinava para Jesus vindo de outras localidades, como você leu aqui junto comigo nesse texto. Cafarnaum era um lugar de fácil acesso, era um lugar que dali Jesus poderia ir para outros pontos e várias pessoas de outras aldeias, como você leu, poderiam se juntar ao evangelismo ou serem submetidas ao evangelismo que viesse a acontecer. Ou seja, queridos, o ato de evangelizar consiste numa coisa que parece ser simples, que é apresentar a palavra de Deus para o próximo, tal qual Jesus fazia nesse texto. Ou seja, evangelizar consiste em apresentar a palavra de Deus para o próximo. Porém, esse ato de apresentar a palavra de Deus para outro, ele exige algumas coisas. Dentre elas, a primeira coisa que se faz necessário, uma das coisas que nós temos como necessidade, é uma estratégia. Você vê que Jesus Cristo, quando ele para em Cafarnaum, quando ele se coloca naquele lugar, como ele faz uma base, um quartel-general ali, ele não escolhe aquele lugar porque aquele lugar é apenas um lugar aprazível e tudo mais. Ele escolhe Cafarnaum por um motivo muito simples, que eu falei aqui anteriormente. É um lugar de fácil acesso e é fácil sair de Cafarnaum para outros lugares. Ou seja, Jesus Cristo, ele traça uma estratégia de ficar em Cafarnaum por conta do que aquele lugar tem para oferecer a ele. E como nós lemos aqui em Lucas capítulo 5, de 17 a 20, aquele lugar onde Jesus parou em Cafarnaum é precedido, além de a pregação do evangelho, de sinais vindo por conta daquela pregação. Porém, isso se baseou num ponto de traçar uma estratégia, de ser algo baseado em uma coisa que não foi em achismo, querido. Porque achar, eu acho uma coisa. Achar, você acha uma coisa. E o irmão que está do seu lado, ele pode achar uma coisa ainda diferente acerca da minha e acerca da sua pessoa. Achar, todo mundo acha alguma coisa. Todo mundo acha, tem uma opinião
acerca de algo. Hoje, com o advento e com o avanço da internet, você tem a oportunidade de ver um monte de gente que acha muita coisa de muito assunto, mas certeza mesmo ninguém tem mais de nada. Achar todo mundo acha, mas certeza ninguém tem, queridos. Então, a estratégia que nós temos que colocar em prática para que nós possamos avançar com o evangelismo e com a apresentação da palavra de Deus, ela não deve estar baseada nos nossos achismos, e sim naquilo que é pautado e colocado em 2 pilares: a oração, porque a oração ela dilui todo e qualquer achismo que você tenha no seu coração. Eu acho, eu penso, Não, queridos. Através da oração é que você encontra a estratégia perfeita para alcançar o plano e aquilo que você tem no seu coração. Através da oração é que você consegue ter uma base sólida para alcançar aquilo que você almeja no seu coração. Através da oração é que você consegue ter uma estratégia que possa consolidar o plano que você tem para alcançar determinada situação. Através da oração, de repente você vai parar de tentar evangelizar quem você tem evangelizado da maneira que você tem tentado e não tem dado certo. Porque você tem tentado na força do seu braço, você tem tentado através de argumentação, você tem tentado através de situações, mas pode ser que você ainda não tenha colocado essa situação diante de Deus, para que Deus revele a você aquilo que Ele tem como estratégia para esse evangelismo. Porque de vez em quando a gente acha que o caminho que nós devemos de seguir é pela direita, enquanto Deus está falando, não, calma, não é bem esse caminho, o caminho é pela esquerda, você tem que andar por esse caminho aqui. A estratégia de evangelismo que nós usamos de vez em quando, pode ser que você trate uma pessoa de maneira muito intensa, de uma maneira muito forte, enquanto de repente o caminho para aquela situação, Deus sabe do alto céu, que é através do amor, mas isso só vai ser revelado para o seu coração, quando você começar a buscar as suas estratégias em Deus. Porque na força do braço você já tem tentado, na força do seu pensamento, na força da sua filosofia, na força dos seus achismos, você tem colocado em prática dia após dia. Mas é chegado o momento de repente nós pararmos de colocar em prática aquilo que nós achamos e começar a colocar em prática aquilo que a oração nos revela. Porque por vezes, e existem muitos estudos hoje em dia que falam acerca de dezenas de situações, que para tal coisa tem que ser feito assim, que para outra coisa tem que ser feito assado. Mas queridos, será que nós paramos para perguntar qual é o desejo de Deus para cada situação que de repente você está enfrentando? Como resolver essa situação que você de repente passa com um parente seu, com um filho ou com uma mãe? Você já tentou, você já falou, você já ouviu conselhos, mas de repente é hora de você parar e falar, Deus, eu preciso de uma estratégia vinda dos céus. Porque do jeito que eu tenho feito, está russo. Na força do meu braço eu vi de repente o trabalho começando a funcionar e de repente ele stalkeou como um avião e andou para baixo. Eu não sei o que aconteceu porque eu estava seguindo todos os protocolos. Queridos, é momento de parar e orar. É, querido, de parar um pouco e de repente dar até um passo para trás e de repente colocar um pé que já estava dentro um pouco para fora e pensar, não, eu vou orar para ver qual é a estratégia que o céu tem para mim. Porque de achismos eu já estou para lá de Marrakech. Eu já fiz o que havia de ser feito baseado nas minhas filosofias e naquilo que eu tenho que fazer. Então é momento de parar e começar a orar. É momento de começar a colocar o pé no freio, estacionar o carro e falar, não, eu vou parar um pouco. Porque quando a gente faz uma viagem muito longa, tem momentos que a gente tem que parar o carro e descansar, que parece que é perda de tempo descansar. Mas na verdade você está recarregando as energias para poder chegar no final. Porque se dirigir com sono, o carro vai bater e ninguém vai chegar no final. Então é hora, queridos, de parar e orar um pouco. E aí eu quero te convidar a olhar para esse irmão do seu lado e falar para ele, olha, a oração é a base do sucesso.
A oração é a base do sucesso, é o pontapé inicial, é algo que nós devemos fazer, mas que Deus, pela sua graça e misericórdia, de vez em quando a gente já está andando, Ele fala, para um pouco, ora que eu vou consertar esse caminho. Tem horas que a gente só começa a orar depois que já está, né? De vez em quando a gente já está e fala, Deus, resolve esse problema aí. E joga para cima. Porque nós não oramos antes. Mas fique tranquilo, porque esse que vos fala também faz isso de vez em quando. Quase sempre. Começa a andar, começa a fazer, deixa que eu resolvo, e quando vê, fala, meu Deus do céu, por que eu estou nessa barca se eu não vou para Niterói? Mas, queridos, o Deus de graça e misericórdia que você conhece, Ele é um Deus que Ele pode parar a barca, fazer com que a barca volte, pegue um caminho de volta, ou quem sabe, parar a barca e fazer com que a barca que está indo para Niterói pegue o retorno e vá para Paquetá, que era onde você queria chegar. Queridos, fique tranquilo, que se você parar e começar a orar dentro dessa situação que você está, entenda que Deus pode transformar e mudar a sua história, porque Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus poderoso para refazer rotas, mesmo quando elas estão tortas, querido. Você serve a um Deus que é capaz de mudar a história. Porém, é necessário a oração. E aí, queridos, grave esse primeiro ponto na tábua do seu coração. A oração é a base do sucesso. Mas entenda que existe algo intrínseco à vida do crente que Jesus Cristo estava aqui fazendo nesse momento, que é apresentar o Evangelho para as pessoas. Quando você se torna cristão, quando você aceita Jesus Cristo, existe algo que automaticamente entra no seu currículo como causa pétrea, que é apresentar o Evangelho para as pessoas. Aleluia. Não ouvi um amém? Amém. O pessoal fica com vergonha. Queridos, existe algo que é da natureza do cristão, que é apresentar o Evangelho, e aí então nós adentramos pelo segundo ato desse texto que nós lemos, que é apresentar a verdade a toda criatura. E Jesus Cristo, nesse momento, Ele estava ali fazendo isso. Você leu junto comigo. Jesus Cristo estava ensinando. E mais tem algo que causa uma certa curiosidade ao meu coração, porque Ele estava ali ensinando para uma multidão. E entre essa multidão existiam pessoas de diferentes desinências, de diferentes atos, de diferentes situações na vida. Mas entre aquelas pessoas tinham fariseus e mestres da lei. Existiam pessoas ali naquela situação de reunião onde Jesus Cristo estava, que não tinham a menor ideia do que era o Evangelho do Reino. Existiam ali pessoas que nem sabiam que Deus existia, se assim eu posso dizer. Mas, por outro lado, existiam pessoas ali que eram doutores na palavra. Existiam ali pessoas que eram doutores em divindades, como existe hoje em dia naquele lugar. E Jesus Cristo estava apresentando o Evangelho da salvação para todas aquelas pessoas que ali estavam. Jesus Cristo apresentava ali naquele momento algo do reino dos céus que era novidade para todas aquelas pessoas que ali estavam. Porque, queridos, entenda uma coisa, isso é outro algo, isso é um ponto também que você tem que sair daqui gravado na tábua do seu coração. Jesus, naquele momento, Ele ministrava acerca da palavra para pessoas que já conheciam a palavra, porém, faziam aplicações erradas da palavra. E isso é algo que nós encontramos hoje em dia, porque existe uma latente necessidade de colocarmos em prática aqueles que já conhecem a Cristo, mas que aplicam a palavra de maneira errada, a necessidade de nós apresentarmos a verdade para essas pessoas. Porque você já deve conhecer, você conhece melhor do que eu, você já teve contato com essas pessoas que quando você fala de Jesus Cristo, a pessoa fala que já conhece a Jesus Cristo, mas quando você para ver as práticas existentes naquela vida, você vê que a pessoa, ela conhece a Jesus Cristo, mas que ela faz a aplicação equivocada daquilo que Jesus Cristo é. E você conhece muito mais gente do que eu, e você conhece muito mais pessoas
que tenha Jesus Cristo na sua vida, ou dizem que tem. Não, eu sirvo a Cristo, eu sirvo ao Deus, eu sirvo, todos os caminhos levam. Você já ouviu isso? Muito mais do que eu. E, queridos, existe uma necessidade latente dessas pessoas que estão caminhando, mas que estão caminhando no engano, de serem colocadas para o caminho certo. E você leu junto comigo que ali estavam os mestres da lei. Os mestres da lei, eles conheciam aquilo que dizia a palavra. Os fariseus que ali estavam conheciam e dominavam da palavra, mas faziam a aplicação errada da palavra. E isso é algo que existe hoje aqui dentro da nossa igreja. Não da nossa igreja, essa igreja que eu digo. Quando eu digo nossa igreja, eu digo a igreja de Jesus Cristo na sua interdenominação total. Aqueles que são salvos por Jesus Cristo, quando você olha de uma maneira geral o que acontece no meio gospel, que hoje em dia é o meio gospel, você quando vê o que acontece hoje no meio gospel, você vê que existem pessoas que estão aplicando a palavra de maneira errada, queridos. E, queridos, de vez em quando nós nos assentamos com essa pessoa, nós havemos de apresentar para elas a palavra. Porque, queridos, a palavra é incorruptível. A palavra, ela jamais vai passar. A palavra é algo que sempre está em voga. A palavra é algo que ela sempre lateja e está latente nos nossos corações e que existe a necessidade de ser apresentada para aqueles que não conhecem ou que conhecem e fazem a aplicação errada. Porque, queridos, essa palavra, ela é o caminho. Ela é a verdade. Ela é a vida. Ela é aquilo que transforma, queridos. E por vezes, quando nós deparamos com aqueles que se dizem conhecedores da palavra, mas que estão cheios de achismo, colocando a vida dela dentro de um mapa que não leva para o reino da salvação, nós havemos de apresentar a palavra para ela. Mas eu quero dar uma advertência aqui para você. Quando você começar a apresentar a palavra, o que você de repente vai receber é: quem é você para me julgar? E, queridos, eu quero te deixar tranquilo, porque quando alguém fala isso, quem é você para me julgar? Eu falo: não, realmente eu não sou ninguém. Quem sou eu? Sou um vermezinho de Jacó, vou virar pó daqui a um tempo, sou um trapo de imundícia, mas o que eu estou falando não é o que eu acho, é o que a palavra diz, e a palavra não é nada disso que eu sou. Quem é você para me julgar? Eu não sou ninguém, mas a palavra de Deus, que é imutável, é o que eu estou te falando agora. Eu não estou falando o meu achismo. Eu estou falando aquilo que a palavra diz. E, queridos, a única maneira que você tem de conhecer a palavra é lendo a palavra. Veja só que mágica. Você lê a palavra, você conhece a palavra. Não existe outro modo de você conhecer a palavra, querido. Não existe mágica, não existe algo, uma pílula que você possa tomar. Queridos, fazer curso da palavra é muito bom, mas não substitui a leitura da palavra. Porque você pode fazer um curso com alguém, de repente, que vai te apresentar uma palavra que não é bem a palavra. Então, fazer um curso é muito bom. Existem pilares que é a oração, por exemplo, mas a oração não substitui a leitura da palavra. São coisas que têm que andar juntas, concomitantes, lado a lado, porque é a base da fé cristã. E eu falei para você que a base do sucesso é a oração. E se nós podemos falar assim, a segunda base do sucesso é a leitura da palavra. Porque com a leitura da palavra você não vai ser enganado com falso profeta. Você não vai ser enganado com falso ensinamento. Você não vai ser enganado com achismo que alguém pode te falar. E a leitura da palavra, ela se faz importante por algo muito especial. Porque a partir do momento que você começa a ler a palavra, você começa a influenciar positivamente as pessoas e não ser influenciado negativamente por conta daquilo que as pessoas apresentam. Você começa a fazer
A diferença porque você começa a ter conhecimento, e quando alguém fala, ou vem com aquele discurso do não tem nada a ver que as pessoas falam, quando você fala de repente, olha querido, não faça isso, porque nós havemos de manter as nossas vestes limpas e santas na presença desse Deus, e a pessoa fala assim, olha, nada a ver esse tipo de coisa. Você, sendo conhecedor da palavra de Deus, se lembra daquilo que diz em 1 Pedro, quando ele fala que o meu Deus é santo, então também quero ser santo como esse Deus, e automaticamente você já começa a refutar os ensinamentos que vêm para influenciar a sua vida negativamente. E então, querido, no primeiro momento você falou da oração para esse irmão que está do seu lado. Agora é hora de você falar para ele de novo, olha, tem que ler a palavra, querido. Tem que ler, queridos. Porque sem a leitura, você não vai conseguir. Você vai entrar naquele discurso que vai completamente contra Efésios capítulo 4, que fala de santidade do povo de Deus ao início e ao fim. E pode ser que você intercorra naquela situação do nada a ver. A graça superabundou acima de todas as coisas. E aí você acaba caindo numa vala comum, não sendo conhecedor da palavra. Além do mais, você leu junto comigo, e é nesse ponto que eu quero me ater por mais tempo, porque você viu que naquele momento Jesus Cristo ele operou um milagre sobre a vida de um paralítico. Existia um homem ali que tinha uma necessidade especial sobre a vida dele, que ele precisava de um toque de Jesus Cristo sobre a vida dele para que a história dele fosse mudada. E entenda que existia nessa história um homem que era paralítico, querido. E você sabe melhor do que eu que o paralítico, ele tem ali uma limitação para que ele possa caminhar. Porém, existia dentro do coração dele um desejo especial de encontrar-se com Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus Cristo poderia mudar a história dele naquele dia. Por quê? Porque alguém falou de Jesus Cristo para ele e falou assim, olha, existe um homem que é lá de Nazaré e que muda história. Existe um homem que vem de longe para aqui, de vez em quando em Cafarnaum, que eu já vi ele operando milagres. E aquele paralítico falou, é mesmo? Quem é esse homem? Falaram para ele, olha, é Jesus Cristo. Ou seja, alguém algum dia evangelizou aquele paralítico, falando para ele de Jesus Cristo. E o paralítico falou assim, olha, quando esse Jesus vier aqui novamente, você pode me avisar, você pode dizer que ele está aqui mais uma vez, porque eu quero conhecer a esse Jesus Cristo, eu quero ser tocado por esse homem, eu quero ser ministrado por ele. Ou seja, ele foi evangelizado por alguém algum dia. Aquele paralítico ouviu falar de Jesus Cristo antes de conhecê-lo. Aquele homem passou por um processo de salvação. Aquele homem passou por um processo de evangelismo, que foi primeiro ouvir acerca de Jesus. O primeiro processo da salvação para a vida de todos é ouvir acerca de Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo pergunta para você nessa noite, para quem você falou de Jesus Cristo nessa semana? E hoje é quarta, tem quinta, sexta, sábado, tem 4 dias ainda para você falar de Jesus Cristo para alguém. Porque, queridos, uma das coisas que é importante é nós termos a capacidade de falar de Jesus para as pessoas. E entenda que esse paralítico, ele estava naquele momento, ele foi acompanhado por alguns amigos, por algumas pessoas que o paralítico de repente falou, olha, existe um tal de Jesus que pode mudar a minha história, será que você pode me ajudar? Será que você pode me fazer um favor? Porque como você pode ver, eu sou paralítico, eu vou encontrar uma certa dificuldade, porque vocês podem notar que na porta aqui da casa está lotado de pessoas e eu como paralítico não vou poder entrar. Será que vocês podem me ajudar a fazer com que o meu milagre aconteça? E aí aqueles homens falaram, olha paralítico, pode contar comigo. Pode contar comigo. Queridos, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, você pode me ajudar para que eu possa alcançar o meu milagre? Não, mas fala com fé, pergunta para ele, você pode me ajudar? E quando você responder, fala, olha, conta comigo porque eu posso te carregar para que você possa encontrar Jesus Cristo.
Queridos, o que a palavra de Deus diz para mim e para você é que tem certos momentos que nós não temos capacidade de ir até o encontro de Jesus, que nós precisamos de uma mão amiga para nos carregar, que nós precisamos de alguém para nos ajudar, que nós precisamos de alguém que nos ajude, nos carregando para que nós possamos chegar ao encontro de Jesus. E de repente, Deus te colocou do lado dessa pessoa que vai te ajudar, não só te ajudar, mas ela vai te carregar quando você não conseguir andar, ela vai te colocar de pé quando você ficar fraquinho, ela vai te arrastar quando você não tiver mais força. Então, querido, bata na palma desse irmão que está do seu lado e fala: meu amigo, minha amiga, me carrega quando eu estiver fraquinho, porque eu conto contigo para que meu milagre possa chegar. E entenda que aqueles homens procuraram ajudar o paralítico que não conseguia caminhar, que queria se encontrar com Jesus, mas que não tinha possibilidade. E aqueles homens, então, não encontrando uma forma de fazer aquilo, tiveram uma ideia. Olha, paralítico, o seu problema não é o meu, mas eu vou comprar a tua briga, paralítico. Olha, paralítico, eu vou te falar um negócio, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou comprar a tua briga. Olha, paralítico, eu não sei o que aconteceu na sua vida que você ficou desse jeito, mas a tua briga é minha briga, paralítico. Queridos, e hoje em dia faltam pessoas que olhem pra gente e falam assim: ó, isso aí não é problema meu não, mas paralítico, você pode contar comigo, porque eu vou te ajudar a subir no telhado e você vai alcançar o seu milagre. Olha, paralítico, eu não sei por que você ficou paralítico não, mas eu vou te ajudar a andar de novo. Queridos, que você possa ser essa voz profética sobre a vida de uma pessoa, que quando você encontrar alguém caído, quando você encontrar alguém que não consegue andar, que você tenha no seu coração um desejo de ajudar aquela pessoa, e ao invés de passar ao lado, falar: olha, isso não é problema meu, você tenha consciência assim: olha, realmente não é problema meu, mas eu vou te ajudar nessa situação, porque eu conheço a Jesus Cristo, que está pertinho, está lá dentro, vou te carregar até Ele, e vou te ajudar a resolver o seu problema. Porque, querido, gente para passar ao lado tem de monte por aí, mas para ajudar, ah, meu amado, quem me dera ter 4 amigos que, ó, teu problema é meu problema. Eu não sei o que você arrumou não, mas nessa briga eu entro de voadora. Depois a gente vê o que aconteceu, mas teu problema é meu problema. Eu não sei se você tem 4 amigos, queridos. 4 amigos. Se você parar para pensar, será que tem 4 pessoas que, se eu tivesse caído no chão, me carregariam? Será? Será que no meu enterro vai ter 4 amigos? Na minha festa vai ter um monte. Meu Deus do céu, quais são os 4 amigos? Quem eu tenho para me ajudar no momento de dor? Quem é que pode estender a mão? Queridos, de repente você não tem 4 amigos, mas você pode ser um amigo de alguém, e aquela pessoa só vai precisar de mais 3. Estenda a sua mão para aquele que está caído e que não consegue caminhar. De repente essa pessoa é a sua mãe, é o seu pai, é aquele filho. Você fala: meu filho, esse problema não fui eu que arrumei, mas eu vou comprar o teu barulho. Porque aqueles homens, queridos, eles olham para a situação e falam: olha, eu ia falar Aleijadinho. Olha só, queridão, Aleijadinho é aquele cara lá de Belo Horizonte. Queridão, eu não sei que jeito eu vou fazer para entrar nesse lugar não, porque está tudo lotado. Aí o paralítico pensou: meu Deus do céu, acabou para mim. Mas ele falou assim: não, fica tranquilo que nós vamos subir no telhado. Aí o paralítico falou: peraí, calma. Peraí, também não... Vamos aí. Não precisa tanto assim também, né? Aí ele falou: não, nós vamos resolver o teu problema. E nós não vamos só subir no telhado, nós vamos subir no telhado contigo. Ele falou: peraí, gente. Que isso, gente? Isso tudo por minha causa? Ele falou: é por sua causa. E nós não vamos só subir no telhado te carregando, não. Nós vamos tirar a telha. Mas peraí, gente. Imagina você na situação do cara, falando: não, peraí, gente. Então, calma, também não é pra... Peraí, onde vocês estão me levando, irmão? Peraí que teu problema é meu problema, eu vou resolver teu problema. Peraí, o que você está fazendo? Não, peraí que eu vou resolver. Eu conversava aqui com o irmão que falou: você precisa de ajuda? Para um camarada dele, mas que ele pensou dentro dele: precisa não, ele está necessitado de ajuda. E quando o camarada olhou, ele já estava lá do lado dele.
Porque, queridos, existem pessoas que você sabe que precisa de ajuda. Teve certa feita, eu vou falar de mim porque falar dos outros é fofoca, um amigo meu me ligou. Olha, Paulo, meu pai faleceu hoje de manhã. Eu fui para lá. Se eu perguntasse, queridão, você precisa de alguma coisa? Ele ia falar, não, domingo de manhã, eu sei que você trabalha. Mas, querido, quem perde o pai precisa de quê? Um apoio, amor. No mínimo, um abraço. No mínimo, um abraço, um afago de quem ele conhece. Querido, se eu perguntasse se ele precisava de alguma coisa, ele fatalmente diria que não. Se alguém chegasse para esse paralítico e falasse, paralítico, eu vou te carregar, ele ia falar, não, gente, pelo amor de Deus, para com esse negócio, vai cair todo mundo, não precisa de nada disso. Mas, querido, eles foram passando a mão naquele homem, foram levando o homem para cima do telhado, foram tirando a telha para que ele pudesse encontrar com Jesus Cristo. Porque, querido, quem precisa de ajuda não precisa de muita palavra não, precisa de atitude. Quem precisa de ajuda precisa de um telefonema. Quem precisa de ajuda precisa de um abraço. Quem precisa de ajuda precisa da tua presença junto dele. Quem precisa de ajuda precisa de uma pessoa com o coração contrito e quebrantado, disposto a acalantar um coração. Quem precisa de ajuda precisa de algum instrumento do Espírito Santo de Deus na vida. E eu tenho certeza que esse instrumento do Espírito Santo é você que está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o fruto é esse irmão que está do seu lado. Então, pelo amor de Deus, levante suas mãos aos céus e se permita ser usado por esse Espírito Santo para que você possa fazer um milagre na vida dessas pessoas. Porque o paralítico, queridos, ele foi carregado. Pegaram aquele homem, foram levando ele para cima do telhado, foram tirando a telha. O paralítico mesmo estava lá deitadão pedindo, pelo amor de Deus, não me deixa cair daqui. E foram descendo aquele homem para o meio daquele lugar, para que ele pudesse ter um encontro com Jesus. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você aqui, de maneira intrínseca, é que existem pessoas que precisam ser ajudadas, carregadas, arrastadas, empurradas para a presença de Jesus Cristo, porque elas não conseguem chegar naquela presença. E, queridos, aquele paralítico, ele queria se encontrar com Jesus, mas ele precisava de ajuda. Eu não sei nessa noite quem é você. Eu não sei se você é o paralítico, mas eu creio que principalmente você é uma das pessoas que vai ajudar o paralítico a voltar a andar. Porque, querido, você não tem poder de fazer o paralítico a voltar a andar, mas você tem capacidade de fazer o paralítico ter um encontro com Jesus Cristo e ter a sua história mudada. Você não tem capacidade de operar um milagre, mas você conhece aquele que opera o milagre e pode conduzir um paralítico à presença desse homem que opera milagre, à presença daquele que muda história, à presença daquele que transcorre os séculos dos séculos, à presença daquele que conquistou na cruz do Calvário algo para a sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Você não é Jesus Cristo, mas você tem a capacidade de levar pessoas ao encontro desse Cristo. Você tem a capacidade de levar um paralítico à presença desse Cristo, para que ele possa ter um milagre na vida dele. Você pode ajudar pessoas. E, queridos, Jesus Cristo, ele ministrava numa casa que estava lotada. Jesus Cristo pregava para pessoas que estavam naquela casa. O paralítico, ele desce pelo teto e ele tem a vida dele transformada por Jesus Cristo. E o verso de número 26 diz que todos ficaram muito admirados. Amém. E davam glórias a Deus. Glória a Deus. O que a palavra de Deus fala para mim e para você é que quando as pessoas veem os prodígios e as maravilhas que Jesus Cristo faz na vida de alguém, as pessoas ficam admiradas. E a partir da admiração elas começam a glorificar ao nome de Deus. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é que você vai ser um instrumento para que as pessoas possam conhecer esse Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Porque, queridos, eu, você e esse irmão que está do seu lado, nós somos instrumentos para que almas, para que pessoas paralíticas, para que pessoas que necessitam de salvação, de cura, de libertação, de transformação de vida, para que essas pessoas encontrem a Jesus Cristo. E nós havemos de tomar conta desse papel e colocar isso em prática nas nossas vidas.
ainda que seja necessário carregar um homem para cima do telhado, ainda que seja necessário arrumar cordas para amarrar o leito daquele homem, ainda que seja necessário tirar as telhas, ainda que seja necessário descer aquela pessoa, nós havemos de cumprir o nosso papel na nossa vida, que é fazer com que as pessoas venham a conhecer a Jesus Cristo, porque senão não existe propósito para nós. Queridos, não existe um porquê na nossa vida se não for levar aqueles que estão paralisados para a presença de Jesus Cristo. E o que a palavra de Deus fala para mim e para você nessa noite é que existe algo que havemos de fazer. E aí como um exemplo da palavra de Deus, trazendo para nós, parafraseando como algo assim que ilustra uma situação, carregar um paralítico não é fácil, querido. Levá-lo para cima do telhado não é fácil. Tirar telhas não é fácil. Descer aquele homem por cordas até chegar lá embaixo e encontrar com Jesus Cristo não é fácil. Mas que existe uma recompensa nisso tudo, que é ver o paralítico andando novamente. E só consegue ver e se regozijar diante daquilo aqueles que tiveram o trabalho de levar. Porque eles olharam e falaram: olha, aquele paralítico está andando. Eu fiz muito pouco perto do que Jesus fez na vida daquele homem, mas eu ajudei em algo para que o milagre pudesse acontecer. E não só aqueles homens ficaram maravilhados, mas todos que viram aquele paralítico andar começaram a glorificar ao nome do Senhor naquele lugar, porque quando nós vemos os prodígios e as maravilhas que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, naqueles que estão ao seu redor, todos darão glória, porque a alegria daquele paralítico foi a alegria do ambiente, a alegria daqueles homens foi a alegria do ambiente, a alegria daquele irmão foi a alegria dos outros irmãos. Quando o seu irmão desse lado receber um milagre na vida dele, você vai se alegrar junto com ele. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Quando esse irmão receber de volta na vida dele a salvação de Jesus Cristo, você vai se alegrar junto com ele. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Quando a família dele adentrar nesse lugar e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai se alegrar junto com ele, porque eu creio que o milagre dele é o seu milagre, que a alegria dele é a sua alegria, porque aquele paralítico ele voltou a andar, mas todos viram o poder de Deus sendo manifesto naquele lugar, e foi motivo de regozijo e de alegria, porque uma vida foi transformada, e todos viram o poder de Deus sobre aquele lugar. Alguém poderia ter dito: por que esse paralítico voltou a andar e eu, que tenho problema de visão, não voltei a enxergar? Mas ninguém questionou a maravilha feita naquele lugar, porque eles tiveram consciência que a alegria de um irmão é a alegria dele, que a alegria dele é a alegria do irmão. Queridos, se alegre com a alegria do seu irmão, porque você não chama ele de irmão à toa, não. É porque existe um laço que une vocês, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando o seu irmão se alegra, você há de se alegrar também. E queridos, quem é o paralítico que precisa que você carregue na direção de Jesus Cristo? Quem é aquela pessoa que o Espírito Santo de Deus traz no seu coração, que você precisa fazer algo, que é subir no telhado por ele, que é carregar ele nos seus ombros, que é remover a telha? Quem é a pessoa que você tem que carregar, queridos, para que ela possa se encontrar com Jesus? Existe alguém na sua vida que você tem que carregar para que ela tenha um encontro com Jesus Cristo? Amém. Existe alguém que precisa que você suba no telhado, arranque telha, carregue nos seus braços, porque essa pessoa precisa de Jesus Cristo? Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguém de repente aqui nessa noite que de repente não é aquele que carrega, mas é aquele que precisa ser carregado, que é aquele que se encontra triste, fraco, fraquejado, e que precisa que alguém o carregue, precisa de um braço forte? Se coloque de pé aí, que nós vamos orar por você nessa noite. Você que se sente como esse paralítico, que precisa Ih, tá levantando um montão de gente, rapaz. Glória a Deus por conta disso. Porque, queridos, tem momentos que nós precisamos carregar, mas tem momentos que nós precisamos ser carregados. Tem momentos que nós precisamos
carregar pessoas. Eu creio que aqui a maioria das pessoas é daquela que provém, que é provedora, que se desdobra, que dobra, que faz o impossível, que esquenta a comida de madrugada para o filho quando chega, mas não tem uma pessoa que fala assim: meu Deus, eu queria tanto que alguém esquentasse a comida para mim também. Queridos, nessa noite nós estamos aqui porque existe uma plateia de pessoas que precisam ser carregadas para alcançar o milagre, que precisam de alguém que dê um empurrão para que ela possa ter um encontro com Jesus Cristo. Todos aqui são salvos e têm o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Glória a Deus por conta disso. Existe alguém no nosso meio que quer reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Existe alguém que não tem a Jesus Cristo e que anseia e necessita por receber esse Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você necessita e anseia, eu quero te convidar mais uma vez a levantar as suas mãos. Crendo que não, eu quero te convidar nessa noite a dar a mão para esse irmão do seu lado aí, ó. Porque ele levantou falando: olha, eu preciso ser carregado. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos colocar essas pessoas que aqui estão, Pai, e queremos louvar e engrandecer Teu santo nome, Pai, porque Deus, muitos do que aqui estão nessa noite, Pai, precisam ser carregados por alguém, Pai, precisam de uma mão para colocá-la de pé. E veja só que coincidência, Pai, ela está de mão dada com uma pessoa, ela está com seus dedos atrelados na mão de alguém. E Deus querido, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo, que essas pessoas que aqui estão nessa noite estão criando uma aliança de uma orar pela outra, Pai. Deus querido, nós queremos orar por esse irmão que está à minha esquerda, Pai. Fortalece esse irmão, Pai. Unge, guarda de todo mal, Pai. Faz com que ele possa caminhar novamente, porque Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, ele precisa ser carregado, Pai. Ele que carrega tantas vezes, Senhor, precisa de um toque do Teu Espírito Santo, precisa da Tua mão sobre a vida dele, Pai, para que ele possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, experimentar a vontade de Cristo para a vida dele. Levanta pessoas, Pai, que possam ser ajudadores na obra dele, na obra dela. Levanta pessoas que possam ajudá-lo, Pai. Levanta pessoas que possam fazer, Pai, aquilo que ninguém pode fazer, Pai. Quer carregá-lo no colo, Pai. Quer subir no telhado. Quer tirar telha por conta dele. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, Pai, para que pessoas, Deus, possam se levantar e ajudá-la, Deus, em nome de Jesus, a levantar esse peso que ela tem, Pai, em nome de Jesus, Pai. Levanta pessoas, Pai. Levanta um amigo, levanta dois amigos, levanta 3, 4 amigos, Pai, que o ajude, que a ajude a carregá-lo, Pai, até o telhado, para que ele possa receber o milagre da parte de Jesus Cristo. Nós queremos orar por esse irmão que está do outro lado agora. Deus querido, dá saúde, dá sabedoria, dá discernimento, Pai, dá poder, Pai, dá unção, dá, Senhor, aquilo que está reservado no alto dos céus para a vida dele, para a vida dela, para que ela possa ser, Senhor, um braço ajudador, Pai, para que ela possa ser aquela pessoa que ajude a carregar o leito. Deus querido, Pai amado, que ela possa ser uma abençoadora, Pai, que ela possa ser uma pessoa, Deus, que suba no telhado pelo outro, que arranque as telhas pelo outro, que faça, Senhor, aquilo que o céu espera dela pelo outro, Pai, que ela possa ter, Senhor, dentro do coração dele, do coração dela, uma vontade, Senhor, de engrandecer Teu santo reino, promovendo o encontro de pessoas necessitadas com Jesus Cristo, Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus nós colocamos essas vidas diante de Ti. Solte a mão do seu irmão, erga aos céus, comece a agradecer ao Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama mais de Ti sobre esse lugar, Pai. Derrama do Teu Espírito, derrama da Tua unção, derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia, derrama do Teu poder, Pai. Derrama, Pai, aquilo que só o Senhor tem, Pai, sobre essas vidas, Pai, para que essas pessoas possam ser ajudadoras, mas que elas possam ser ajudadas, que elas possam ser ajudadas, mas que elas possam ser ajudadoras, que dos lábios delas saiam sempre, Pai, palavras, Senhor, de engrandecimento do Teu reino, Pai, que elas possam ser um instrumento nas Tuas mãos de evangelismo, fazendo o sobrenatural, Pai, fazendo o impossível acontecer para louvor da Tua glória, Senhor, e engrandecimento do Seu reino. Fazer o sobrenatural é pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Fazer o sobrenatural é espalhar do bom perfume de Cristo. Fazer o sobrenatural, Pai, é tanger no natural aquilo que está reservado
reservado no alto dos céus, Pai. Quer trazer cura, salvação, libertação, perfume de Cristo, trazer a tua presença, fazendo a diferença nas famílias, no ambiente de trabalho, que elas possam evangelizar dioturnamente, angariando almas para o reino dos céus. E Deus querido, fortalece cada um aqui nessa caminhada, Pai. E agora que nós vamos retornar para casa, que nós possamos ter, Senhor, da tua presença sobre as nossas vidas, e que o Senhor continue ministrando sobre nós da tua palavra, que nós possamos ajudar e ser ajudadores, Senhor, que o Senhor possa colocar essa unção sobre as nossas vidas, Pai. Te pedimos, levanta pessoas para ajudar cada irmão que está aqui, Pai, e que esse irmão possa ser um ajudador de alguém também. E agora que vamos retornar para casa, nos guarda, Senhor, debaixo da tua presença, da tua misericórdia e da tua unção, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e fale para ele assim, ó: eu conto contigo, querido, em nome de Jesus.